Oi, nono ano, como estão? Estamos aqui de volta, né? Vamos ver mais uma aula dando continuidade aos nossos conhecimentos. Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo muito importante. Não é que os outros não sejam, mas esse é muito mais para a escrita dos livros de vocês, para o futuro de vocês, que é a concordância verbal e nominal. Vejamos aqui a diferença entre a concordância verbal e a concordância nominal. Leiam comigo. Os alunos fizeram a tarefa. As bolas azuis furaram. Fizeram é o verbo que está no plural, porque o sujeito também está no plural. Então, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. E observem aqui, bolas. A as está concordando com bolas e azuis também está concordando com bolas. As está no feminino plural, porque bolas está no feminino plural. E azuis está no plural, porque bolas está no plural. Então, aqui só temos nomes. Então, concordância nominal é a concordância do substantivo com os seus determinantes, artigo, adjetivo, numerais, pronomes. E concordância verbal é a concordância entre o verbo e o seu sujeito em número e pessoa. Então, essa é a diferença entre concordância verbal e concordância nominal, como o nome já diz. Entre nomes e entre verbo e o seu sujeito. Agora vamos aos slides. Vamos à regra geral de concordância nominal. Concordância verbal nós não veremos hoje. Então, só a concordância nominal. Qual a regra geral? O substantivo concorda com adjetivos, pronomes, artigos e numerais. Então, essa é a regra geral. Mas nós sabemos que existem muitas outras regras e elas são muito necessárias para a nossa produção de textos e para a nossa comunicação. Vamos ver os casos especiais de concordância nominal. Adjetivo anteposto a mais de um substantivo. Anteposto quer dizer que vem antes. Adjetivo anteposto a mais de um substantivo. É apenas um adjetivo e dois ou mais substantivos. Bom, na função de adjunto adnominal, adjunto adnominal é o quê? É a qualidade do substantivo. O adjetivo concorda em gênero e em número, com o substantivo mais próximo. Paulo comprou uma bela calça e paletó. Então, calça e paletó é o substantivo e bela é o adjetivo. Como adjunto adnominal, funciona com o mais próximo. Agora, o adjetivo deve ir para o plural se os substantivos forem nomes próprios ou de parentesco. Aqui diz que ele vai concordar com o mais próximo, mas se falar em parentesco, nomes próprios, ele pode ir para o plural. Conheci os simpáticos irmão e pai de Leonardo. Então, aqui nós temos o grau de parentesco, então pode colocar no plural. E na função de predicativo do sujeito, o adjetivo deve concordar com o termo mais próximo ou ir para o plural, se o verbo estiver no plural. Ok. E como é que eu vou saber que esse adjetivo é um predicativo do sujeito? Observe o verbo. Se tiver verbo de ligação ou predicado verbo nominal, aí você já sabe que é predicativo. Está calmo o pai e o aluno. Está calmo o pai e o aluno permaneceram tranquilos. Aqui não está. Tem dois exemplos juntos. Está calmo o pai e o aluno. E o outro é permaneceram tranquilos o pai e o aluno. Então são dois, é porque ela emendou, a digitadora emendou em dois, mas está calmo o pai e o aluno. E outra frase, permaneceram tranquilos o pai e o aluno. Como o verbo está no plural, então colocou tranquilos no plural. O adjetivo pós-posto a mais de um substantivo. Pós-posto quer dizer que vem depois. Quando os substantivos tiverem o mesmo gênero, o adjetivo concordará em gênero com os substantivos e ficará no plural ou concordará em gênero e número
com o substantivo mais próximo. Deixa eu explicar aqui pelo exemplo. Ele comprou calculadora e caneta importadas. Calculadora é feminino, caneta é feminino. Então, colocou no mesmo gênero e no plural. Mas também pode concordar em gênero e número com a última. Comprou calculadora e caneta importada. Então, as duas opções estão corretas. Agora, quando, porém, os substantivos tiverem gêneros diferentes, o adjetivo irá para o masculino plural ou concordará com o substantivo mais próximo, tanto em gênero quanto em número. Exemplo, ele comprou calculadora e relógio importado ou importados, porque calculadora é feminino e relógio é masculino. Então, você pode concordar apenas com relógio ou pode concordar no plural, importados, porque é masculino. Adjetivos postos a um substantivo. Agora aqui mudou, porque aqui tinha um substantivo se referindo, um adjetivo se referindo a vários substantivos. Agora aqui não. Aqui é um substantivo que se refere a vários substantivos. Ela é feita da seguinte forma. Se o substantivo vier determinado por artigo no singular, então fica também o idioma alemão e o idioma espanhol. Então, omitiu o idioma e ficou determinado pelo artigo. Porém, se vier o substantivo no plural como artigo, então, ele fala os idiomas alemão e espanhol. Esse O não tem. Ele fala os idiomas alemão e espanhol. E vários numerais referentes a um único substantivo. Agora aqui mudou. Vários numerais. Primeira, segunda, fila. Então você pode colocar fila, concordando com o último, com o mais próximo, ou ir para plural. Agora menos. Este aqui, nós encontramos muitas coisas erradas. Ele é sempre invariável. Não existe a palavra menos. Sempre. Queremos menos violência para concordar, menos para concordar com violência? Jamais. Então, menos é sempre invariável. Alerta. Alerta também, ele é invariável. Quando ele tem o sentido de vigilância, de atenção. Fiquem todos atentos, né? Alerta. Agora, quando alerta é sinônimo de aviso, aí ele se flexiona. O guarda emitiu vários avisos, né? Vários alertas. Então, nesse caso aqui, ele funciona como... Ele flexiona, porque ele não é nesse sentido aqui de atenção, e sim em outro sentido. Ok. Aqui nós temos alguns detalhes que eu vou pegar aqui no livro, vocês podem até acompanhar. Caro e barato. Os livros custaram caro, mas os cadernos foram baratos. Aqui, ele deu uma ideia muito boa aqui, o autor. Quando o verbo é transitivo ou intransitivo, aí o caro e o barato, ele fica invariável. Mas quando for verbo de ligação, aí ele flexiona. Gostei dessa ideia deles. Então, caro e barato, ele fica invariável se vier próximo a um verbo transitivo ou intransitivo. Se for verbo de ligação, ele varia. Ok. Agora, meio, muito e pouco. Aqui, se ele tiver a função de advérbio, ele fica sempre invariável. Mas, se ele tiver ideia de metade, a palavra meia, de objetos que são contáveis, aí muito e pouco, eles vão funcionar. Flexionar, aliás. Observe, ela parece meio cansada. Não é metade da mulher cansada e a outra sem cansar. Não. Então, ele é um advérbio. Estudamos pouco para a prova. Então, estudou só um pouquinho. Então, continua sendo um advérbio. Trabalhei muito por esse resultado.
são coisas que não podemos contar, portanto, são advérbios invariáveis. Observe agora. João comprou meia melancia. Nesse caso, é a metade da melancia. Então, aí sim, varia. Vai concordar com melancia. Fábio comprou muitos livros. Observe que livros são contáveis. Então, nesse caso, inclusive até em inglês vocês estudam o que é contável, o que é incontável. Então, meio, muito, pouco, bastante. Quando são contáveis, aí você flexiona. Se não for, funciona como adjetivo. Se não, ele é um advérbio. Anexo, incluso. Anexo, ele concorda com o substantivo a que se refere. Seguem anexas as fotos. Fotos é feminino, então anexas concorda com fotos. Porém, se a expressão for em anexo, ela será sempre invariável. Os documentos estão anexos. Se você colocar assim, você erra. Os documentos estão em anexo. Por causa desta preposição, o anexo fica invariável. Bastante. É como a tia já falou antes. Compramos bastantes roupas. Quer dizer, muitas roupas são contáveis. Agora observe aqui. Eles estudaram bastante neste último ano. Estudar, você não conta, então ele é um advérbio. Estudou muito, né? Mas você não pode contar. Então, bastantes. Quando você pode contar, ele funciona como adjetivo, portanto, ele flexiona. Bastante como advérbio não funciona. Mesmo e próprio. Mesmo e próprio sempre concorda com o substantivo ou com o pronome a que se refere. As alunas mesmas fizeram o trabalho. Eles próprios vieram. Eles próprios concordam, aqui concorda com alunas. Nenhum. Eles não eram nenhuns bobos. Ela não demonstrava nenhuma vaidade. Então, concorda também com o substantivo a que se refere. Agora, a palavra longe, o adjetivo longe, mora em longes terras. Ele varia. Se o substantivo estiver no plural, então também longe vai variar. Em terras longe, terras distantes. Ele vai ter outra função de adjetivo. Agora, eles moram longe da escola. Então, fica distante da escola, muito mesmo, então ele é um advérbio. Então, se o substantivo vier no plural, você flexiona. Se não, ele é um advérbio e não flexiona. Quieto e leso também concorda com o pronome. Nós estamos quites com o pagamento das contas. Agora só. Só, ele é de acordo com o significado. Só eles vieram para a reunião. Se só significar somente, ele fica invariável. Se indicar só significar sozinhos, ele varia. Eles vieram sós. Então, só fica invariável se significar só eles vieram para a escola, somente. E sozinhos fica variável. Mas a sós fica sempre a sós, é invariável. Os amigos ficaram a sós conversando, somente eles ficaram, né? Então, repetindo, o só, quando significar sozinho ou somente, aí, somente eles vieram, invariável. Eles vieram sozinhos, então, sós. Varia, flexiona. E a sós sem flexionar, ok? Esses aqui são erros bastantes que nós encontramos. Muitos erros. É bom, é preciso, é necessário, é proibido. É proibido entrada de estranhos. Como é que eu vou saber quando eu flexiono e quando eu não flexiono? É simples. Você observa o substantivo, que é o sujeito, né? A entrada é proibida. Se ele vier determinado por artigo, numeral ou pronome,
Então, você flexiona. É proibida a entrada. Somente por causa desse determinante aqui. Agora, como a entrada não tem determinante nenhum, ele fica sem flexionar. É proibido a entrada de estranhos. E é proibida a entrada de estranhos. Assim como é preciso, é proibido, é necessário, sempre vai determinar, vai precisar de um determinante para flexionar. Se não tiver determinante, não se flexiona. Um e outro aluno, um e outro, e nenhum e nem outro. Como é que ocorre? Um e outro aluno dedicados fizeram boa prova. Aqui nós temos duas regras. Vou olhar aqui no livro. Bem, aqui, com as expressões um e outro, nenhum e nem outro, o substantivo fica no singular e o adjetivo fica no plural. Um e outro aluno dedicados fizeram boa prova, ok? Um e outro, nenhum e nem outro, substantivo no singular e adjetivo no plural. Possível, provável, o mais provável, o mais provável, mais possível, menos possível. Comprei flores as mais bonitas possíveis. Possíveis vai concordar com o artigo, com o determinante. E o obrigado sempre concorda com a palavra que se refere. Aqui não tem esse S não. Muito obrigada, falou a garota. Então, é a garota obrigada. Foi o garoto que falou obrigado. E tal qual. José é tal quais os irmãos. O tal concorda com o substantivo aqui primeiro e quais concorda com o seguinte. E então, gostaram das dicas de concordância? Entenderam? É só dar uma lidazinha que vai dar tudo certo. Aí, espero que vocês tenham gostado e bom estudo e realizem as tarefas. Logo, posteriormente eu estarei enviando o gabarito das tarefas que vocês já fizeram.